nada. Começou a me dar um pavor. Não sabia se o degrau tinha acabado, se tinha continuado. Eu sei que eu fiquei uns 15 minutos naquela escada. Quando você chega no degrau, no próximo andar, aí você... Eu, por acaso, achei o sensor da luz. Eu não sabia onde tinha. Então ele me encontrou. Depois ficou mais fácil, né? Eu sei que tem o sensor. Mas deficiência do prédio, problema de luz na escada. Eu fiquei completamente perdido. Falei, agora eu vou ter que ir na raça. Horrível, uma situação horrível. Não saber para que lado que vai, onde está e o que vai acontecer. Exatamente está a humanidade em trevas, sem a luz do Senhor Jesus Cristo. Mas um detalhe importante que nós temos que conhecer, não somente que o Senhor Jesus Cristo é a luz desse mundo, mas que esse mundo está em trevas. E conhecer que trevas são essas que estão tomando conta deste mundo. E quando nós vamos para Lucas, capítulo 22, versículo 53... Aqui nessa porção das Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo estava no Getsemane, orando no jardim de oração, com alguns dos seus discípulos, afastando-se um pouco, ele orava ao Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Poucos momentos, poucas horas antecedendo o sacrifício da cruz. E ele, lá naquele jardim, enquanto ele orava ao Pai, repetindo essas palavras, chegou uma multidão de pessoas, homens, acompanhados por Judas, o traidor. Judas aproximou-se do Senhor Jesus Cristo, o beijou, e era o sinal para aqueles homens, para que eles reconhecessem quem era o Senhor Jesus Cristo naquele momento, dentre aqueles homens, para o prender. E eles então prendem o Senhor Jesus Cristo, acontece uma confusão ali. Pedro toma da espada e corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo imediatamente acode aquele homem, cura a sua orelha e diz, repreende a Pedro. E ele diz para aqueles homens, quando eles vêm prendê-lo, naquela ocasião, ele diz aos principais sacerdotes e capitães do templo, os anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e com porretes para deter um salteador, um ladrão? Ele faz uma crítica. E ele diz mais, diariamente, ou seja, todos os dias, eu estava com vocês no templo. Não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Opa! O que é isso que nós estamos olhando? O que é isso que a palavra está nos apresentando? Que esta parte que domina este mundo, este poder que reina nesse mundo, nesse século, nesse sistema que nós vemos, as trevas, não é somente a escuridão da qual eu fiquei preso ali naqueles corredores ali, daquelas escadas, numa agonia completa, mas essas trevas é algo que tem poder e que influencia a vida do ser humano, do homem e da mulher criado por Deus. Então o Senhor Jesus Cristo não foi outro que disse, mas foi Ele. É a hora de vocês, do poder das trevas. Mas nós muitas vezes não nos damos conta de que este mundo está sob um poder
algo que vem, de fato, prejudicar a vida do homem com relação a Deus. Em Atos, capítulo 20, versículo 26. Aqui Paulo está perante o rei Agripa, defendendo-se das acusações que foram feitas a ele e testemunhando do Senhor Jesus Cristo conforme a sua conversão diante do Senhor Jesus. No versículo 18, ele diz: para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está repetindo, diante daqueles homens, daquelas autoridades, o testemunho do Senhor Jesus. Mas note o que ele está falando: abrir os olhos dos povos gentios, da humanidade que está em trevas, afastada de Deus, afastada do poder de Deus, à mercê do poder das trevas. Irmãos, é sério. Isto é verdade, é preocupante. E ele vai dizendo: converteres das trevas para a luz. Mas a luz veio a este mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Há uma forma de escape, de libertação deste mundo tenebroso em que nós vivemos. E Paulo está apresentando esta rica verdade para nós nesses versículos. Converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, dos poderes de Satanás, para Deus. Ou seja, há aquele que domina nesse mundo pelas trevas. Por isso nós vemos o poder das trevas, nós olhamos para o mundo e muitos se perguntam como pode essas coisas se sucederem e acontecerem. E outro dia a professora, eu falei isso outro dia a professora do Gustavo disse para a classe que não acredita em Deus. E o Gustavo foi me falar: pai, minha professora não acredita em Deus. E eu disse: mas por quê? Ela te disse por quê que ela não acredita? Ela disse: se Deus existisse não haveria tanto sofrimento, tanta dor, fome, doenças. E muitos estão como ela, descrentes em Deus, porque não reconhecem o amor de Deus e as circunstâncias que foram tomadas neste mundo pelo pecado e desobediência. E muitos estão pensando até que mundo que nós vivemos, porque está tomado pelo poder das trevas. Falta de temor a Deus, falta de amor, egoísmo, ganância, cobiça, amor aos prazeres, desejos malignos, toda sorte de males, nós vemos nesse mundo. Não há como negar que esse mundo, como a palavra de Deus nos diz, está de fato no maligno, no diabo. Mas será que a palavra de Deus nos fala, nos diz isso? Será que nós conseguimos achar alguma coisa na palavra de Deus com relação ao agir das trevas no coração do homem? Nós vamos para 2 Coríntios 4:4, e alguém pode ler.
Será que a palavra de Deus nos fala, nos adverte, nos mostra esta verdade? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo está nos apresentando um responsável direto por essa situação. Ele está falando da manifestação da palavra de Deus, está mostrando a misericórdia do Senhor, mas ele vai mostrando também as coisas que estão neste mundo e que nós temos que, como filhos da luz, rejeitar. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo tornam-se filhos da luz, herdeiros com ele do reino de Deus. E Paulo está falando isso. E ele está dizendo, olha, essas coisas são vergonhosas. Mas nós temos uma preocupação. O Evangelho não está encoberto. Mas para os que se perdem, está encoberto. E por que está? Ora, o que está encoberto nós não conseguimos ver, está no escuro, está tapado. E Paulo diz, nos quais, falando das pessoas, para os quais o Evangelho está encoberto, o Deus, com D minúsculo, deste século cegou-lhes